Hello everyone! Welcome to Inglês à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos começar aqui um novo conteúdo, 12 Stories About Jesus. E para começar, nós vamos começar aqui com o primeiro milagre de Jesus, the first miracle, when Jesus changed water into wine. Ok, antes de começar eu preciso me alinhar aqui com você algumas coisas. Como você sabe, e você já deve ter imaginado, esse curso aqui é um curso de inglês, ok? É uma aula de inglês. A gente vamos utilizar textos bíblicos, vamos orbitar ao redor ali, claro, né? De textos bíblicos. Nosso pano de fundo, a nossa base são textos bíblicos. Mas é um curso de inglês. Segundo ponto que eu preciso me alinhar aqui com você antes de a gente começar. Vamos ler alguns textos bíblicos, né? Vamos ter um texto aqui, por exemplo, esse texto aqui, ó, fundo verde aqui é fundo azul, fundo verde, fundo azul, o texto está em inglês, fundo bege em português. Mas o texto aqui é um texto em inglês. Esse texto, que é uma história bíblica, não substitui a sua leitura da Bíblia. Não substitui a sua leitura da Bíblia. Por quê? Porque aqui eu estou contando com as minhas palavras. Eu estou contando essa história que aconteceu na Bíblia, que está em João capítulo 2, do primeiro milagre de Jesus, de uma forma simplificada, com as minhas palavras. É a mesma coisa que você faz quando você vai contar a história para uma criança ou para alguém sobre o que Jesus fez, uma história de algum personagem bíblico, tá bom? E então, por que eu fiz de uma forma simplificada? Porque a gente precisa do necessário para a gente aprender inglês. Eu não posso colocar um texto gigante aqui que a gente não vai utilizar, com muitas palavras que só vai atrapalhar. Então eu deixei ela de uma forma concisa para realmente nos ajudar no nosso estudo. Tá bom? Muito bem. Então eu vou ler. Vou ler de uma forma pausada, calma. Você tenta acompanhar a sua leitura aí. E depois a gente vai começar a explorar esse texto. Então, antes de eu começar, vou beber uma água aqui. Vamos começar. Jesus. Olha só, a primeira palavra, Jesus. Não é Jesus, é Jesus, em inglês, Jesus. Jesus and his disciples went to Cana. There was a wedding in that town. Everyone was having fun, but a problem arose. There wasn't enough wine for everybody. Mary, Jesus' mother, told him about the problem. Then she told the servants, "Do whatever he commanded." Jesus said, "Fill those jars with water." The servants did what he said. Jesus told them, "Take some of it to the man in charge of this feast." They were surprised. The water had changed to wine. The man in charge of the feast spoke to the bridegroom. "This wine is better than any you have served so far. You kept the best wine until now." Muito bem, isso aqui é o texto aqui. Então, olha só, nós temos uma lista de perguntas, 6 perguntinhas aqui, nós vamos trabalhar muito mais durante a nossa aula. Mas essas perguntas a gente pode fazer até um devocional com ele. Então, imagina o seguinte, você está estudando inglês, sua família também, esposa, marido, filhos. Você pode juntar todo mundo, ler a Bíblia em inglês, estudar a Bíblia em inglês e aqui algumas perguntinhas para você conversar com ele, debater com eles, tá? Eu vou ler aqui essas perguntas. Read the text and answer the question. Where did Jesus go? Why did they go there? How would you feel if you were given a party and the meal and beverage is over? What was Jesus' mother's advice? How would you feel if you realized the water was changed into wine? E a última, the last one, what did the man of the wedding tell the bridegroom? Então, essas aqui são algumas perguntas. Tenta dar um pausa, responder. É uma tarefa para você fazer, tá bom?
Vamos lá. Vamos por partes agora. Jesus and his disciples went to Cana. There was a wedding in that town. Everyone was having fun, but a problem arose. There wasn't enough wine for everybody. So this is a description, okay? So Jesus and his disciples went to a wedding. Everybody was happy, having fun, and there was a problem. The problem was because the wine was gone. There was no more wine for everybody. Ok? Então vamos lá, vamos explorar aqui. Essas palavras aqui em vermelho são palavras que eu quero trabalhar com você. Jesus and his disciples went to Cana. There was a wedding in that town. Muito bem. Então, primeira pergunta. Where did Jesus go? Where did he go? Where did Jesus go? Do you remember? Did Jesus go to São Paulo, Porto Alegre, Curitiba? Did Jesus go to New York, Los Angeles, London, Paris? No, he didn't go to that places. Jesus went to Cana. Remember? Jesus went to Cana. Went, o passado de go. Quando eu faço uma pergunta e eu tenho did, toda vez que eu tiver o did, o verbo vai ficar no presente. Eu não tenho did, o verbo fica no passado, ok? Eu acho muito interessante esse parte aqui, o simple past, porque quando a gente começa a contar histórias, para mim é um divisor de águas. A gente começa estudando inglês, aquelas frasinhas prontas, sempre indicativo, imperativo, às vezes até no futuro. Mas o legal mesmo é quando você começa a contar suas histórias. Pergunto pro cara assim, hoje é segunda-feira aqui, né? Aqui em qualquer outro lugar do mundo. Mas hoje é segunda-feira. O momento que eu gravo esse vídeo. Se eu encontrar um amigo, eu pergunto, e aí? Como que foi o final de semana? E ele vai contar. Então, o legal, o bacana é você contar suas histórias. A Bíblia, exatamente, ela fala sobre histórias que aconteceram, né? Então, o que aconteceu com Jesus? Como que foi? Então, ele começa a usar o past simple. Então, Jesus went to Cana. E Cana, para ter uma ideia aqui, Cana was a town. Olha só essa palavra, town. E a minha perguntinha para você é, do you know what is the difference among village, town, and city? The difference. Village is so small. Town, medium, and city is bigger. So, town is bigger than village. City is bigger than town. So, city is the biggest. It's the biggest. Town is smaller than city. Village is smaller than town. So, village is the smallest. So, do you know what is the difference among village, town, and city? It's the size. Ok, é o tamanho, it's the size. Vamos lá, uma perguntinha aqui, ó. Did Jesus go alone? Yes, Jesus went alone, or no, Jesus didn't go alone. Did Jesus go alone? Yes or no? E a resposta é no, Jesus didn't go alone. He went with his disciples, right? Mas aqui eu quero justamente mostrar 3 estruturas para você. A primeira é uma pergunta, segunda uma negativa. Então, pergunta e negativa, você vê que tem o did. Did Jesus go? Na segunda aqui tem o did também. Por mais que seja negativa, didn't. O didn't simplesmente é o did mais o not, certo? Então, Jesus didn't go.
Quando tem o did, o verbo fica no presente, go. Agora, quando é uma afirmativa, não tem o did, o verbo vai para o passado. Então, he went with his disciples. Beleza? Então, olha só, aqui exatamente tem essa história aqui. Explicação que eu falei. Então, olha só. Positiva, went. Negativa, didn't go. Interrogativa, did Jesus go? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos aproveitar essa história aqui, que é o Simple Past, e fazer algumas questões aqui, responder algumas, fazer essa tarefa, essa atividade. Change the sentences into English. Então, olha só, 7 frases aqui em inglês que você vai ter que passar, colocar para inglês. Eu comi uma fatia de torta de manhã. Eu li minha Bíblia e orei antes de sair. Ele não concordou comigo. Eles não compraram aquela casa. Você foi à igreja ontem? O que você fez ontem? E você fez sua lição de casa? Então, é o seguinte. Para você aprender inglês, você tem que fazer tarefa, você tem que se exercitar, você tem que colocar a cachola aí, a cabecinha para pensar. Então, dá um pause e responda, que eu já vou corrigir. Então, já que você deu pausa, vamos corrigir aqui. Eu comi uma fatia de queijo de manhã, tá vendo? Comi, o verbo tá no passado, tá até de preto aqui para diferenciar. Eu comi uma fatia de queijo de manhã. Como que fica? I ate a piece of pie yesterday. I ate a piece of pie yesterday. Eu li minha Bíblia e orei antes de sair. Vamos ver se você acertou. I read my Bible and prayed before to leave. Read. O presente, essa palavra aqui, o read, ela é interessante porque tanto no presente quanto no passado ele se escreve da mesma forma. No presente eu leio read. No passado, read. Mas aí se escreve da mesma forma. Então, I read my Bible and prayed before to leave. Você tem esse hábito aqui, ó, de ler sua Bíblia ou orar antes de sair? Olha só o próximo. Ele não concordou comigo. Como que é concordar? O verbo é to agree. Tanto é que você vai fazer alguma coisa na internet, você precisa ler e confirmar lá, concordar. Normalmente tá agree, ok? Ele não concordou comigo. He didn't agree with me. He didn't agree with me. E eles não compraram aquela casa. Olha só, comprar. Como que se fala comprar? To buy. E no passado, bought. Mas, contudo, todavia, no entanto, ele existe o não aqui. Então, o verbo fica no presente, certo? Então, olha só. They didn't buy that house. Imagina que essa frase está na positiva, tá? Uma afirmação aqui. Então, they bought that house. Certo? Então, ó, você foi à igreja ontem? É uma pergunta. Se tem a pergunta, tem o did. Vamos ver se você acertou. Did you go to church yesterday? Did you go to church yesterday? O que ele fez ontem? O que ele fez ontem? Troca aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar ele aqui por você, tá? Troca ele por você. O que ele fez ontem? What did you do yesterday? What did you do? Ó, o do no presente. What did you do yesterday? E você fez sua lição de casa? Did you do your homework? Did you do your homework? Qual que é a diferença de homework e housework? Homework, lição de casa. Housework é a tarefa de casa, a tarefa doméstica. Lavar prato, lavar roupa, tirar o pó. Seria housework. Continuando. Olha lá a historinha. Lê aí você agora, enquanto eu bebo minha água. Jesus and his disciples went to Cana.
There was a wedding in that town. Everyone was having fun, but a problem arose. There wasn't enough wine for everybody. Muito bem. Então, olha só. O que eu vou seguir aqui? Pergunta. Why did they go there? Why did Jesus and his disciples, why did they go to Cana? Why did they go there? What was happening in Cana? There was a worship. There was, I don't know, a barbecue. There was, they were playing soccer. What happened there? There was a wedding. Because there was a wedding in Cana. And they were invited. Importante aqui, ó. They were invited. Imagina se eles fossem ser convidados. They were invited. Why? Por que de pergunta? Because, porque de resposta. There was a wedding. Havia casamento. And they were invited. Interessante que Jesus, ele vai para esse casamento com seus discípulos. Ele tinha seus discípulos, mas ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Imaginou? Ele já tem discípulos, já tem seus apóstolos, mas ele ainda não fez nenhum milagre. Agora, olha só. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é o there is, there. There was, there were. There is. Vou falar esse termo aqui como se fosse o there is. Ele significa o verbo haver, ok? É o verbo haver. Então, there is, there is singular, there plural. No presente. No passado, there was singular, there were plural. Agora, o que acontece? Qual que é a mãe aqui dessa palavra? Toda vez que eu puder usar o verbo haver, vai ser o there is. Tá? There is, there are, enfim. Em português, a gente sempre fala tem, né? Então, imagina o seguinte, tem um cara em cima do telhado. Tem um cara em cima do telhado. Mas eu posso falar, há um homem em cima do telhado, há um cara em cima do telhado. Eu posso usar tanto o verbo haver quanto tem. Em português, a gente usa muito tem, certo? Em inglês, sempre que eu puder usar o verbo haver, vai ser o there is, tá? Sempre. Então, você coloca o verbo haver. Agora, olha só, coloquei uma lista aqui de exercícios pra gente. E todas essas 7 frases aqui que você vai ter que passar pro inglês, eu coloquei o verbo ter. Mas note que eu posso usar o verbo haver. Então, ó, tem um homem em cima do telhado. Eu posso colocar há um homem em cima do telhado. Então, você vai fazer isso com todos, tá? Dá um pause e tenta responder. E eu vou corrigir. Bora lá, então, para correção. Tem um homem em cima do telhado. Até fiz com você aqui, ó. There is a man on the roof. Eu não posso colocar o have aqui. Eu tenho que colocar o a. Eu tenho que colocar o there is. There is a man on the roof. Tem um gato debaixo da mesa. Eu posso usar tanto o verbo haver quanto tem, né? Então, se eu posso usar o verbo haver, como que fica? There is a cat under the table. Não tinha nenhum celular tocando. Ó, não com nenhum. Dupla negativa aqui. There was no cell phone ringing. Como tem duas negativas, em inglês a gente não coloca duas negativas, então só tem um no aqui, tá? Mas vamos supor que não tinha um celular, não tinha um homem em cima do telhado. Não tem um homem em cima do telhado. There isn't a man on the roof. There isn't. Não havia. There wasn't, tá? Continuando. Tinha umas chaves no sofá. Tá vendo que aqui é plural? Como que fica? E é plural e é passado. Então, there were, plural e passado. There were some keys on the couch.
Tem alguém me chamando? É uma pergunta. Como será que eu vou fazer a pergunta? Aqui é a mesma linha do verbo to be, que eu troco e o verbo to be fica no início. Então, is there somebody calling me? Is there somebody calling me? Outra pergunta. Tinha uma Bíblia em cima da mesa? Ela tá procurando a Bíblia dele, perdeu, não sabe onde pôs, não sabe onde colocou a espada. Colocou lá. Tinha uma Bíblia em cima da mesa? Was there a Bible on the table? E a última aqui. Tem um ônibus às 11h30. There is a bus at 11:30. Muito bem, vamos começar aqui. Um detalhe aqui importante. Olha só essa frase. Ela tem olhos castanhos. Não está naquela lista. Coloquei uma frase aqui, adicionei essa frase aqui. Ela tem olhos castanhos. Como que fica? Dá um pause e tenta responder. She has brown eyes. She has brown eyes. Tá vendo que aqui eu não posso usar nem o there is nem there are, porque não funciona o verbo haver. Eu não posso falar, ela há olhos castanhos. Como eu não posso colocar o verbo haver, então aqui é o have, né? She has brown eyes. Has porque é she. Se fosse, por exemplo, eu tenho olhos castanhos. I have brown eyes. Tá? Eles têm uma linda filha. Eles vão falar que eles há uma linda filha, né? Então o verbo haver não funciona. Então tem que ser o to have. They have a beautiful daughter. Muito bem. Então olha só. Isso aqui é o texto. Vamos voltar aqui. Primeiro parágrafo só, tá? Jesus and his disciples went to Cana. There was a wedding in that town. Everyone was having fun, but a problem arose. There wasn't enough wine for everybody. So Jesus, olha, está aqui então. Então olha só, vamos ler aqui. Aqui, pergunta. What was the problem? Você sabe que Jesus foi para Canaã, né? Então, there was a wedding in Cana. There was a problem in this wedding. There wasn't enough wine. Então, olha só a forma que a gente usou. Os três explicando com there was. There was a wedding. There was a problem. There wasn't wine. Então tá. What was the problem? There wasn't wine for everybody. E isso leva uma pergunta aqui, pessoal. Uma pergunta que eu quero falar para você, fazer para você. How would you feel if you were given a party and the meal or beverage is over? How would you feel? Imagina, você está dando uma festa, acaba a bebida. E tipo assim, essa festa é muito importante para você. How would you feel? Então eu coloquei aqui algumas formas de você dizer como você poderia se sentir. Afraid, angry, annoyed, ashamed, astonished, bored, cheerful, confident, determined, disappointed, embarrassed, guilty, happy, indifferent, proud, or puzzled. How would you feel? Então tem os significados aqui que você pode ler, certo? Olha só, tanto o ashamed quanto o embarrassed são envergonhados, ok? Agora, a diferença é que o ashamed é uma coisa que você fez de errado. Então imagina o seguinte, Pedro negou Cristo por 3 vezes, depois chorou amargamente. Ele deve ter se sentido ashamed, envergonhado, porque ele fez uma coisa vergonhosa, isso é vergonhoso, né? Então isso foi vergonhoso para ele. Então ashamed. Embarrassed é diferente, imagina, a pessoa se sente com vergonha de falar em público.
Então, não é que ela fez alguma coisa de errado, não tem nada de errado nisso, mas ela tá com vergonha, né? Por exemplo, a pessoa é tímida, she's shy, and she felt embarrassed. Então, é uma forma que ela se sentiu. Então, ashamed se fez algo vergonhoso. Embarrassed, você tá com vergonhinha ali, né? Então, que é a pergunta? Se você, vamos supor que está fazendo aqui o devocional com sua família. Então, how do you feel if you're giving a party and the meal beverage is over? Qual a melhor forma de responder isso? Escolhe uma palavra aqui que você sentiria. Eu vou escolher, por exemplo, culpado. I would feel guilty. Renato, I would feel guilty. Because I was responsible for that. I should pay attention and buy and have bought enough wine for everybody. And I didn't. So it was my guilty. Or I wouldn't feel ashamed. No, not that. I would feel proud, of course not. Disappointed. Talvez se fosse com outra pessoa, né? I would feel disappointed because I hired, não, contratei, I hired someone to take care of that situation. And he didn't do a good job, so I could feel disappointed. Annoyed, because I am in a bad situation. Alguns convidados poderiam se sentir bored, mas eu também me sentiria confiante, confident, because I know that it's in the God's hand. Beleza, então aqui alguns vocabulário pra gente. Agora, teve um problema lá. And Mary, Jesus' mother, told him about the problem. Then she told the servants to do whatever he commanded. So imagine the situation. You're giving a party. The wine is over. There is no more wine. The wedding is important for the bridegroom, the bride. It's important for them. And she realized. So she came to Jesus and she said, they have no more wine. E daí, a sabedoria em pessoa aqui de Maria, ó. Para mim, essa aqui é a sabedoria. Ela vai lá e fala para os servos, para o pessoal que está trabalhando na festa. Do whatever he commanded. Façam tudo o que ele mandar. Olha a letra para você. Do whatever he commanded. Façam tudo o que Jesus mandar. Essa é a ideia, essa é a dica, essa é a lição que eu acho sensacional de Maria. Façam tudo o que Jesus mandar. Do whatever he commanded. Então, ó, there was a wedding in that town. Everyone was having fun. But a problem arose. Um problema se levantou. Arose. There wasn't enough wine for everybody. Mary, Jesus' mother, told him about the problem. A gente vai trabalhar esse told him aqui. Mas antes eu quero trabalhar outra coisa aqui, ó. Jesus' mother. Olha esse apóstrofe. A mãe de Jesus. Renato's students. Os alunos de Renato. E Gabriela's husband. O marido de Gabriela. Muito bem. Então, quando eu uso isso aqui, existe uma regra, quando eu estou falando sobre um substantivo no singular, eu vou colocar o S na maioria das vezes, um apóstrofe e um S. Então, Renato's students, os alunos do Renato. The dog's bone, o osso do cachorro. Philip's wife, esposa de Philip. E Emily's baby, o bebê de Emily. Então, eu coloco um apóstrofe e S. E está indicando que é pertence, né? Então, Philip's wife, esposa do Felipe. Muito bem. Quando é plural, eu só coloco o apóstrofe. Então, the boys, plural, né? Boys, bikes. The dogs, plural, né? Mais de um cachorro, multiple dogs, apóstrofe. His parents' car, parents já está no plural.
Agora, existe uma outra coisa aqui, ó. No caso que foi Jesus. Estava Jesus e apóstrofe. Jesus não é plural e só estava apóstrofe. Então, quando existem palavras que terminam com S e elas não são no plural, eu posso colocar só apóstrofe, como foi o caso ali, ou apóstrofe S. Então, alguns exemplos. Jesus, Lucas, Thomas, James, Barbados, Paris. Então, vamos supor que eu quero falar que é o aniversário de Lucas. It's Lucas' birthday. Ok, it's Lucas' birthday. Muito bem. A gente vai fazer um exercício aqui agora. E temos 8 frases. Você tem que colocar aqui, entender onde vai colocar o apóstrofe, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero falar para você aqui. Olha só, 2 e a 3. The puppy's toys is yellow. E a situação aqui só tem um. It's one. There is one puppy. E número 3. The puppy's toy is yellow. There are 2 puppies. Então, um é singular e outro é plural. Então, dá pausa, tenta fazer aí, eu já vou corrigir. Jack's bike is broken. Vou ler aqui para você todos, né? The puppy's toys is yellow. The puppy's toys is yellow. The Carter's house. James' party is tomorrow. She's Thomas' wife. The horse's tail. E Jack and Jill's wedding. Então, olha só, o primeiro. Jack's bike is broken. Tem um apóstrofe entre o K e o S. Porque só tem um Jack, né? O Jack, ele não tem S no nome dele. Agora o segundo, Puppy's Toys is Yellow. É do cachorrinho. Puppy é cachorrinho, né? O filhotinho lá. Agora, se for no plural, ele tem um S. Então, Puppies. Coloca o apóstrofe aqui. The Carters. Já tá no plural, porque é o Mr. and Mrs. Carter. 5. James. É o nome dele, vai S. Então, eu posso colocar aqui o apóstrofe depois do S. Posso colocar um apóstrofe e mais um S também. James parties tomorrow. She's Thomas' wife. Mesma explicação da 5. The horse's tail. Só tem um cavalo. Então, rabo do cavalo. The horse's tail. E Jack and Jill's wedding. Muito bem. Então, olha só a frase que a gente leu. Mary, Jesus' mother, told him about the problem. Then she told the servants, do whatever he commanded. Então, olha só a palavra. Whatever. Whatever, nesse sentido aqui, é tudo, qualquer coisa. Algumas pessoas falam assim, tipo, que se dane, né? Não tô nem aí, não importa, fala whatever. Eu falo alguma coisa, mas tem que ser assim porque é assim. A pessoa, whatever. Beleza. Não é uma palavra muito legal. Que se dane, tô nem aí. Mas whatever também ele pode ser qualquer coisa, tudo. Então, temos algumas palavras que seguem a mesma linha. Whatever, wherever, whoever, whenever. Whatever, qualquer coisa. Wherever, qualquer lugar. Whoever, quem quer que for. Whenever, quando for, quando quer que seja, né? Então, tá, olha os concílios da Maria aqui, ó. Do whatever he commanded. Agora, uma coisa que eu quero explicar também é o seguinte. Mary told Jesus. Então, Mary told Jesus. E se você falasse Mary said, eu teria que colocar Jesus também? Mary said Jesus ou Mary told Jesus? O certo é só Mary told Jesus. Eu não posso usar Mary said Jesus, tá? E aqui vai a explicação. Então, presta atenção aqui, ó. A gente vai para uma parte chamada reported speech. Então, olha só, o galã aqui, ó. Cara, barba feita, morenão, olhos castanhos claros, bem vestido. E daí ele chega ali e vê as menininhas ali, ele fala assim, I'm single. I'm single. E uma delas fala o seguinte, pra amiga, né? Amiga solteira, procurando um varão, um homem abençoado de Deus para casar, ter filhos, constituir uma família. Então a amiga fala pra outra lá, He told me he was single. E a outra, né? Daquela risadinha ali. Então, he told me. Ele me contou. He told me.
Poderia ser assim, ele contou pra ela, he told her. Ele contou pra ele, he told his. Contou pra eles, he told them. Contou pra gente, he told us. Aqui vai ser um pronome, tá bom? Então você coloca aqui. Eu posso colocar também pra palavra, aqui o nome da pessoa. A Maria, né? Mary told Jesus. Mas eu coloco um pronome aqui. Beleza, aqui as pessoas não costumam ter dificuldade. Uma coisa que muita gente erra é na segunda parte. Porque ele falou assim, ó. I am, ó, o am, verbo to be no presente. I am single. E quando você vai reportar, você vai falar essa mesma frase, você tem que colocar no passado. Então, he told me he was single. Então eu digo o seguinte, eu estou solteiro, eu sou solteiro. Aí a pessoa fala assim, ó, ele disse que ele estava solteiro. Tá? Ele tem que colocar no passado. Tem que colocar. Colocar a am aqui ou is, né? Tá errado. Tem que colocar o passado. Então, olha só. We use reported speech. Reported speech to report. For example, esse IE é uma palavra em latim. Mas eu leio for example. É a mesma coisa que company. CIA. Eu não falo CIA, eu falo company. Então, we use reported speech to report. For example, to tell another person what someone said. Então ele falou assim, I am single. E aqui, he told me he was single. Beleza. Então, olha só. Aqui, em vermelho, nós temos no lado esquerdo, direct statements. Foi exatamente o que a pessoa falar. Eu sou solteiro, eu estou solteiro. E o reported speech é a fofoquinha ali, né? A pessoa tá falando o que ele falou. Ele me contou que estava solteiro. Agora, olha a linha de baixo. I'll phone you. I'll phone you. Eu vou te ligar. I'll phone you. Tem o will ali, tá vendo? I will phone you. E eu tenho que colocar no passado. Então, como que fica? He said that. Ó, o that é opcional em todos os casos, né? Na linha de cima vai ficar he told me he was single. Eu posso colocar também he told me that he was single. Esse that é opcional. Só coloquei nesse aqui só para mostrar e não esqueci que eu teria que explicar isso. Então, eu posso colocar todos aqui, ó, antes da próxima parte aqui do he, posso colocar o that. Agora, I will phone you. Will. Tem que colocar no passado. Qual que é o passado de will? É would. He said he would phone you. Phone me. He said he would phone me. Então, will, futuro. Eu vou te ligar. Aí eu vou falar para a pessoa. Ele disse que que me ligaria, que ele me ligaria, que ele ia me ligar, que ele me ligaria. Então é would. Olha a próxima aqui. I'm leaving tomorrow. I'm leaving tomorrow. Qual que é o passado? He told her. Aqui ó, eu estou tentando mudar aqui. Ó. He told her, contou para ela. He was leaving the next day. Por que next day? Porque se eu conto isso no mesmo dia, eu posso colocar tomorrow. Eu poderia colocar assim, ó. He told her he was leaving tomorrow. Mas se eu conto, sei lá, uma semana depois, não faz sentido eu usar tomorrow. Então eu coloco the next day. I passed the exam. Eu passei na prova. Simple past, ó, tá no passado. Como que eu vou usar o passado do passado? Past perfect. He told me he had passed the exam. Ou he told me that he had passed the exam. E a última? I can come. Qual que é o passado de can? Could, né? He said he couldn't come. Então, olha só, vou dar alguns 7 frases aqui de exercícios, tá bom? 7 frases. Change the direct statements into reported statements. Então, olha só. I'm very busy. I'm selling my car. I always love you. Romântico, né? Tem que imaginar depois. I'm in love with another woman. Aí é tenso. I don't like my job. My sister has gone to Canada. My mother isn't very well. Então dá um pausa, tenta fazer. E a gente vai corrigir. Então olha só.
O cara diz o seguinte, I'm very busy. Aí a menininha contando para as outras. Fiz essa aqui dessa forma aqui para você realmente ver que uma tá conversando com a outra, contando para outra. He told us he was very busy. Então eu posso usar he told us that seria opcional. He told us that he was very busy, or he told us he was very busy. E eu posso usar o said também. Só que daí aqui no said eu não posso colocar o was. Tem que colocar a frase direta. He said he was very busy. Próximo. I'm selling my car. He said he was selling his car. Ou he told me he was selling his car. I'll always love you. He said he would, passado de will, he would always love me. He told me he would always love me. I'm in love with another woman. Ixi, aí a minha ficou brava, hein? Triste, magoou o coração dela. Então aqui em vermelho tá I'm in love with another woman. He said he was in love with another woman. He told me he was in love with another woman. 5. I don't like my job. Olha só, o my ele vai mudar, tá? Porque eu falo o seguinte, ó, eu não gosto do meu trabalho. Você vai contar para ele me disse que ele não gosta do meu trabalho? Não, eu não gosto do trabalho dele. Então, he said he didn't like his job. Ou he told me he didn't like his job. 6. My sister has gone to Canada. Olha só, aqui está o present perfect. O passado de present perfect é o past perfect. Então, he said his sister had gone to Canada. Ou he told me his sister had gone to Canada. E a última, my mother isn't very well. Aí é preocupante, né, quando o cara fala isso. He said his mother wasn't very well. He told us his mother wasn't very well. É isso, ok? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Essa aqui foi a primeira aula de uma série de aulas aqui. Vamos fazer 12 histórias sobre Jesus. Então tem muita coisa pela frente aí, ok? So, God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Have a wonderful week.